Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Não podemos naufragar na nossa fé. Não podemos nos perder em pensamentos naturais, mas devemos andar na verdade, buscar o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus e sermos instrumento de justiça, expressão de nosso Deus, o revelar das suas virtudes, o manifestar do seu reino. Precisamos crescer e viver de forma plena a vontade do Senhor como família, como povo, entendendo que nossa jornada é uma jornada de crescimento, de amadurecimento, de crescimento na fé e não de abandono na fé, andando segundo a forma de pensar deste mundo. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 15 ao 19, afirma: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós precisamos caminhar para a maturidade, olhar firmes para aquilo que é o propósito de Deus e a vontade de Deus, para não abandonarmos a fé, não nos deixar envolver pelas coisas desta vida. Nós podemos e devemos usar do mundo, usar das coisas que estão aqui, para que nós cumpramos o nosso propósito. Precisamos entender que a nossa vida se trata de um processo de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento de nosso Deus, fundamentados na salvação, mediante a graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, na obra que Ele realizou em nosso favor, não porque merecemos, mas por causa da sua longanimidade, por causa do seu amor revelado. Não se trata de outra coisa. E tendo sido salvos mediante a graça de Deus, pela fé no que Cristo realizou, nós somos feitos um novo ser, uma nova criatura. Vivemos por esta promessa. Nós caminhamos rumo ao conhecimento de nosso Deus e Pai, para que, conhecendo o Pai, a gente compreendendo quem somos nele, a sua obra que ele realizou, nós rejeitemos toda uma forma de pensar e uma maneira de viver deste mundo, para que a gente viva a plena vontade do Pai, revelando o seu reino, andando segundo os valores eternos do reino de Deus, crescendo na fé e amadurecendo, usando do mundo para cumprirmos a vontade de Deus. Nosso trabalho, a nossa renda, o conhecimento que adquirimos neste mundo é para usarmos em favor do reino, aproveitando as oportunidades para proclamarmos, para revelarmos o reino de Deus neste mundo. Não é para os nossos interesses e nem em busca dos nossos desejos e satisfação da nossa carne, ou seja, da nossa maneira de pensar natural. Mas devemos nos despir da natureza humana, nos revestirmos de Cristo, para que toda a obra, tudo o que fizermos, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes revelem o nosso Deus ao mundo. Revelem da sua salvação, da sua misericórdia. Somos chamados para sermos imitadores de Cristo, para vivermos neste mundo revelando o Pai, revelando o seu reino, revelando a sua vontade, manifestando o seu amor, expressando em tudo o que fizermos o nosso Deus. E a gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos conhecer o Senhor para que a gente, entendendo toda a sua obra, todo o seu amor, a plenitude de quem Ele é, sejamos plenos de Cristo
Rejeitemos as obras das trevas, a forma de pensar deste mundo e usarmos o mundo simplesmente para revelarmos o nosso Deus e enchermos a terra com conhecimento de quem Ele é. Nós precisamos entender isso, pois se não caminhamos nesse sentido de amadurecimento, nós naufragamos em nossa fé, nos perdemos em religiosidade e andamos neste mundo segundo a maneira de pensar deste mundo, não expressando Cristo, não honrando nosso Deus, não revelando a devoção ao nosso Senhor. A gente precisa entender que a gente precisa crescer para poder não naufragar, não nos perdermos em pensamentos humanos, em filosofias humanas e nem na maneira de viver deste mundo. Crescer, conhecer o Senhor, conhecer da sua vontade. Não se trata do que o outro está fazendo, mas da nossa caminhada e da influência que exercemos no outro para que o outro possa buscar o conhecimento do Pai. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa jornada. Não podemos naufragar na fé, porque precisamos crescer, conhecer o Senhor e andar na sua vontade. Que a gente possa viver a plenitude do reino de Deus, da vontade de Deus e do conhecimento do Senhor, para sermos instrumento e expressão de justiça neste mundo, revelando toda a vontade do Senhor, todo o seu querer, e sendo filhos que revelam e que glorificam o Pai em todas as coisas, manifestando o reino, não religiosidade, manifestando o amor, não egoísmo, não sendo indiferente às pessoas, mas sendo instrumento e expressão de Cristo neste mundo, sendo aquilo que Deus planejou que nós fôssemos e para o qual Ele nos criou. Sermos imitadores de Cristo e revelarmos Cristo em tudo o que fizermos, pois fomos feitos à sua imagem para glorificarmos o nome do Senhor. Que a gente entenda, compreenda, que possamos buscar o conhecimento do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.